Boa noite, queridos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos uma transformação de valores e a reforma interior. Todos os sábados, de 21 às 22 horas, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês através das ondas da Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz ou no site www.metropolitana1090.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e tire suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. Está entrando no ar o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. E é com esta maravilhosa melodia que damos início a mais uma edição do programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana, em 1090 kHz. Boa noite, querido irmão. Boa noite, querida irmã. É um grande prazer estarmos juntos mais uma vez, vocês aí nos ouvindo com todo carinho, nós aqui
transmitindo para vocês o melhor que podemos dar, não é verdade? Aliás, inicialmente gostaríamos de pedir desculpas, porque no sábado passado houve uma pequena falha técnica nossa e nós iniciamos sem aquela oração maravilhosa do Pai Nosso, mas já está sendo corrigido e já vai para o YouTube, né? Com o programa todo de forma redondinha, original. Então nos desculpem, voltamos para o nosso normal. E estamos aqui então hoje no dia 17 de maio, cercado por esses espíritos de luz maravilhosos, encarnados e desencarnados, e na parte daqueles que ainda estão na matéria, está a nossa família Tel, liderada aqui pela minha querida esposa Flávia Barros, que já está assim de vermelho e preto, vestido à noite, o mistério traz, né? Então está chegando já o mês de junho, ela já quer se envolver, né? Com a vibração dos nossos grandes amigos em evolução. Boa noite, minha querida esposa e mãe espiritual Flávia Barros. Com certeza, sempre me envolvendo com eles. Ai, ai, ai de nós que não nos envolvemos, sem dúvida, né? Sem dúvida. Bem, Luiz, boa noite, meus queridos ouvintes, queridos irmãos presentes, família Tel. Que possamos ter uma noite abençoada, com muito aprendizado. E teremos, com certeza absoluta, até porque aquela que é uma das responsáveis pela nossa fartura espiritual, quando prepara aquele seu banquete, né? Está aqui do meu lado esquerdo a nossa querida médium, trabalhadora, colaboradora. Ela é aquele famoso médium bombril, 1001 utilidades. Minha querida irmã Luciene Oliveira, boa noite. Boa noite, Luiz, boa noite, irmãos aqui presentes, boa noite, família Tel, amados ouvintes, que possamos ter uma noite de aprendizado e muito amor na paz do nosso Pai Oxalá. Que assim seja, minha irmã. E aqui do meu lado direito, ele que virtualmente conectado com todas as vibrações, informado sobre tudo o que acontece em todos os planos da evolução, meu querido irmão, professor cibernético Humberto Vieira, está feliz que já está confirmadíssimo para o evento do Miru de 25 de outubro. Boa noite, professor Humberto Vieira. Boa noite, Luiz. Boa noite, amigos de casa, amigos do estúdio, família Tel. Realmente é um prazer, vai ser um prazer estar do lado dessas estrelas desse segundo encontro do Miru, que vai acontecer em 25 de outubro. Se Deus quiser. Bom, nós vamos... Aliás, temos... O meu querido irmão Gabriel tem um parabéns aí que a dona Flávia vai falar. Uma pessoa muito especial que está aniversariando hoje, né, mãe? Isso, hoje ele não está aqui conosco, nosso querido irmão Alexandre Bahia. Parabéns, meu querido. Muitos anos de vida e saúde. Muita paz. Parabéns, Bahia, que Oxalá te abençoe e você continue sendo essa pessoa espetacular que você é. Nós vamos rapidamente para um intervalozinho comercial e já retornamos com um quadro transformando um caso espetacular, gente, aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295. 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. E hoje no quadro Transformando, nós temos mais um caso bem interessante, meus irmãos. Imaginem só, mulher de 36 anos de idade. Eu quero sempre que vocês reparem, né, a idade na matéria que o professor Humberto tem trazido esses casos, né? A sua grande maioria pessoas com pouca idade, não é isso? Então vejam só, mulher de 36 anos de idade, sofre depressão
E tem crises em que a cabeça fica tremendo, parecendo até um terremoto. Como é que é isso, professor Humberto? É verdade, Luiz. Estatisticamente, já é comprovado que os transtornos mentais, eles acontecem entre os 17 e 33 anos, que é justamente quando a pessoa assume a sua maturidade. Tem gente que tem uma maturidade que demora mais e tem gente que é logo no início. Nesse momento, a pessoa começa a apresentar determinados tipos de comportamentos que são, a gente já sabe que são oriundos do passado, né? E ela era muito interessante porque em determinadas situações, a cabeça dela começava a tremer como se fosse um vibrador, uma coisa assim. Ela não conseguia segurar, entendeu? E ela ficava tonta. E ela não conseguia segurar, entrava em pânico e ficava desesperada. E foi quando ela nos procurou. Bem, engraçado, em relação a essa estatística até muito importante, né, que o professor Humberto está trazendo para nós, eu vou passar para vocês também um artigo que eu li na internet, não tem muito tempo, e que dizia que foi feita uma pesquisa numa universidade americana, e nessa pesquisa, quase que 85% dos estudantes que faziam ali na universidade o seu curso superior, diziam que estavam na universidade, a sua maioria, não em busca de um retorno financeiro, mas sim na busca de um sentido para a sua vida, uma meta para a sua vida, né? Ou seja, para preencher uma lacuna na sua vida. Olha só que coisa importante, né? Então, por que eu estou levantando esse caso? Porque quando a gente traz esse dado estatístico importante que o professor Humberto acabou de nos trazer, né? De 17 a 33 anos, mais ou menos, não é isso, exatamente, professor? Né? Claro que isso é uma média, né? Isso é uma média. Correto. Tanto é que eu recentemente recebi um garoto de 12 anos com profundo transtorno mental que começou aos 7. Você está vendo? Ele está em tratamento. Então, não é que não exista fora dessa faixa. Existe, mas são raros esses casos. A grande maioria é entre 17 e 33 anos. É só perguntar, quando é que surgiu a sua depressão, quando surgiu a esquizofrenia, o transtorno bipolar, que você vai ver que a maioria se enquadra. O fator catalisador começou a partir dali. Exatamente. Dessa faixa etária. Olha bem, aí é que eu vou te perguntar, dona Flávia, dentro dessa, vamos dizer assim, desse raciocínio que a gente está desenvolvendo. Nós todos sabemos que as nossas vidas passadas, obviamente, é a causa primária de todas as coisas, isso é indiscutível. Mas será que se você tem, nessa época da tua vida, já um objetivo, uma meta, né? Um sentido, não, eu vou fazer isto, entendeu? Mas esse fazer isto que eu quero me referir é exatamente você poder realizar alguma tarefa que possa te trazer a satisfação pessoal, a satisfação interna, de você poder agradar o teu irmão, o teu ser humano que vive do teu lado, o teu parente, o teu vizinho, um orfanato, ou a casa de idosos, lá onde nós fomos, no Lar Amparo Tereza Cristina, que a gente ficou, nós saímos de lá de alma lavada. Então, quando você tem uma atividade, seja ela de cunho social, seja qual for, espiritual, religioso, não importa, né? Mas você tem um objetivo na vida, né? Você tem como preencher. Será que esse tipo de atividade não favoreceria para que essa estatística do professor Humberto realmente, de repente, ela não existisse? Porque a pessoa, nessa época da vida, está voltada mais para a sua parte material. Só quando você atinge a maturidade é que você já começa a se voltar para as coisas do espírito, as coisas mais essenciais da vida, né? Então, será que você nessa época, se você tem, isso é uma pergunta que eu trago para você, minha querida dirigente espiritual e esposa Flávia Barros, será que nessa idade, se a gente já tem um objetivo que foi, vamos dizer assim, formatado dentro da instituição família, que a gente sabe que realmente está falida dentro desse país, não é verdade? Daí a inversão de valores que a gente vê. Será que a gente já não tem um adolescente, um jovem já preparado? Essa realidade que o professor Humberto nos trouxe não poderia ser diferente? Como é que você vê isso? Bom, Luiz, eu não acho, não. Eu acho que às vezes as coisas fogem ao nosso controle. Você pode ter essa vontade, você pode ter até se programado para essa situação, mas
o teu problema emocional, a tua depressão, sei lá o que você possa ter nesse período, ele muitas vezes se coloca de uma forma muito mais forte, que faz com que te impeça de fazer aquilo que você pretenderia fazer. Seria muito bom se as pessoas conseguissem ter esse domínio, né, e partirem para fazerem aquilo que gostariam de verdade, né, de preencher, de ter essa satisfação. Eu acho que seria muito bom, mas eu acho que não é a realidade. Porque eu acho que se fosse fácil assim, as pessoas não viveriam nas condições que elas vivem. Eu acho, bom, posso estar falando até uma besteira, o professor Humberto depois pode me corrigir, mas eu vejo dessa forma, porque eu vejo tantas pessoas que chegam procurando a gente, buscando, e que falam que tentam, mas que não conseguem, parece que estão presas, que estão amarradas a alguma situação. E aí, por isso que eu sou dessa opinião. Quer dizer que você acha que é mais a questão das vidas passadas do que propriamente... ou vidas passadas, ou alguma coisa que ela vem vivendo já e que, né, chegou nesse ponto, enfim. Alguma situação existe, né, e que ela precisa passar por aquilo ali, eu não sei. Entendo. Agora, Luciene Oliveira, você, como é que você vê nesse caso, vamos dizer, olhando assim de uma forma mais ampla, a questão da depressão? Será que a depressão ela não poderia estar atrelada a uma falta de objetivos, uma falta de metas? Porque quando você realiza alguma coisa, é exatamente essa questão que eu acabei de trazer anteriormente, né? Principalmente quando é um trabalho, vamos dizer assim, de assistência social, um trabalho caritativo, aquilo gera um bem-estar fantástico dentro de você, fazendo com que você realmente se transforme, você se torne uma outra pessoa. Então, quer dizer, você passa a ter um compromisso na vida com alguém que muitas vezes precisa de você. Quando você não tem nada, né, vamos dizer, você só pensa em si, você só quer olhar, como a gente diz popularmente, para o seu umbigo. Será que isso não poderia ser também um fator que poderia gerar uma depressão? Como se a pessoa pensasse assim, gente, eu acho que eu sou um inútil nessa vida, eu não tenho finalidade, eu não tenho função nessa vida. E quanta gente vive dessa forma? Como é que você vê isso, Lu? Conforme o professor falou, essa faixa etária aí, eu já tive depressão e não estava nessa faixa etária. Foi justamente devido a isso. Foi quando eu me aposentei, fui reformada pela Marinha, de repente fazia 1001 atividades e daqui a pouco, mesmo tendo que cuidar da minha família, tendo que fazer outras coisas, na época meu pai ainda era vivo, era doente, e depois o meu pai faleceu, foi tipo assim, como se agora, o que eu estou fazendo aqui? Né? Então eu acho que vai muito pelo que a Flávia falou e muito pelo que você falou. De repente você se vê como inútil, né? O que eu estou fazendo? Eu tenho a minha família, mas é aquela coisa, é como se fosse muito pouco, e não é, né? Só você cuidar da sua família já é um trabalho imenso. Você cuidar de filho, você cuidar de quem você ama, você sustentar uma casa, tudo isso. Agora, você, ainda mais quando você perde esse vínculo de cuidar de outras pessoas, aí realmente a coisa cai, né? Mas a depressão também, eu vejo por um lado, de que muitas vezes é realmente uma fuga. A pessoa às vezes se sente muito forte durante muito tempo, daqui a pouco acontece alguma coisa, a pessoa cai em si e vê que não é tão forte assim, né? Com certeza. Agora uma pergunta rapidinho antes de eu passá-la para o professor Humberto. Vocês duas respondem, minha esposa Flávia e Luciene. Vocês acham que algum médium do TEL tem condição de ter depressão, tem tempo para pensar em depressão? Rapidinho. Bom, depende. Vivendo o que a gente vive lá todo dia. Se ficarem lá nos trabalhos direto, né? Dificilmente vai ter, porque ele vai ter bastante oportunidade de se doar, né? Vai se preocupar com o outro, né? Vai fazer um trabalho social, enfim. Dificilmente eu acredito que possa ter, mas
Lu, tem espaço para depressão lá no TEL? Não, não tem não, Luiz. Qualquer trabalho, eu acho que quando a pessoa começar a se sentir assim, que a tristeza, a depressão é uma tristeza já que fica muito tempo com a pessoa tem que procurar realmente um grupo de apoio, um grupo para ajudar, que você vê outras pessoas, vê que o seu sofrimento não é maior do que o dos outros. Às vezes a gente pensa que a gente está passando pelo maior sofrimento do mundo, e não é assim. Professor Humberto Vieira, tenho certeza absoluta que o senhor também não tem tempo de pensar em depressão, não, né? É difícil, né? É importante a gente lembrar que a depressão, ela, como todo transtorno mental, ela precisa de ter um fator catalisador, um gatilho, né? Existem as coisas pontuais, que é como no caso da Lu, por exemplo, ela se aposentou, a pessoa tem um ente querido que desencarnou, a pessoa perdeu o seu namorado, alguma coisa, isso é natural, que vai levar a uma depressão, porque é uma coisa pontual. Agora, quando nós colocamos a estatística, nós estamos falando daquelas pessoas que desenvolvem uma depressão sem que alguma coisa social tenha acontecido. Nenhuma perda, nenhum sofrimento. De repente, a pessoa desenvolveu uma depressão e ela desconhece de onde é. A Lua, por exemplo, sabe exatamente de onde veio a sua depressão, porque foi justamente quando você parou com a sua atividade. Quando você não sabe de onde vem, isso está incluído dentro dessa estatística. No caso dessa jovem, é um caso interessante que ela sempre teve esse problema, mas isso vem se agravando. E ela era oriunda de uma família muito complicada. Reparemos uma coisa, alguns de nós têm família bem estruturada, onde você tem seus pais, seus irmãos, né? Você constituiu família, mesmo que haja algumas rusgas, uma vez ou outra, mas vocês conseguem se reunir nas festas, nos natais e tudo mais, porque é uma família agregada. Mas nem todo mundo tem isso. Quando você percebe as famílias desagregadas, que uns não falam com os outros, onde o transtorno mental campeia dentro da família, um tem depressão, o outro diz, fulano é maluco, fulano é isso, um foi internado, outro foi preso. Então você, quando vê uma desagregação, você percebe que esse grupo familiar vem de um grupo também do passado de sofrimento. Essa irmã trazia na sua consciência um cobrador de vidas passadas, por conta de comportamento, por conta de traição. O que é mais interessante é o seguinte, ela tem uma união homoafetiva. Aliás, a gente hoje em dia a gente sempre incentiva. Ela vive com uma outra moça. E essa outra moça que foi o grande fator catalisador para surgir o problema, que já estava com ela há 9 anos, e a partir disso que começou a aparecer. Um cobrador de vidas passadas, que no passado era um casal hétero, que viviam juntos e um abandonou para ficar com o outro. Esse cobrador estava ali. Através da própria terapia, ela foi ao passado, voltou ao passado identificando o que ela fez, entendendo o que tinha feito, ela mesma, em desdobramento, teve a condição de ajudar a essa entidade, a esse espírito que a perseguia, que foi encaminhado. E ela, a partir dali, passou a ter uma vida um pouco mais equilibrada, mas sempre lembrando, como nós falamos, ela é oriunda de um grupo familiar complicado, né? E que ela precisava muito de uma religião, e ela já estava frequentando a Umbanda, uma pessoa que precisava ter uma postura moral equilibrada, coisa que aparentemente ela tem, né? Que o próprio sofrimento já leva a isso. E a partir desse momento, a depressão, que volta e meia tomava conta dela, desapareceu. Que maravilha. Ela já está, graças a Deus, bem tratada. Maravilha, maravilha. E nós lembramos que, para todos aqueles que pensam em depressão, não só o Templo Estrela do Oriente, como agora lá a nossa querida Clínica Nícia da Silveira, lá Clínica Holística Nícia da Silveira, lá com o professor Humberto, entre outras instituições, grupos, Centro de Valorização da Vida e tal, a gente pode ser útil ao ser humano, é só a gente querer, tá certo? Rapidinho, eu só queria convidar, dar uma dica para a gente participar da festa em louvor a Santa Sara, amanhã, domingo, a partir de 14h, né? Na sede da União Espiritista de Umbanda do Brasil, Rua Conselheiro Agostinho, 52, Todos os Santos, Rio de Janeiro, próximo ao Norte Shopping. Entrada vai ser uma fruta ou pão doce ou vinho.
Vai ter homenagem à cigana Esmeralda ao cigano Pablo, procissão de Santa Sara, consulta com o povo cigano, aplicação de reiki, ritual da fogueira com o cigano Vladimir, entre outras coisas. Informações 2597-1323, 2597-1323. Amanhã, 14h, lá na União Espiritista de Umbanda do Brasil, Rua Conselheiro Agostinho 52, participe da festa em louvor a Santa Sara. Nós vamos rapidamente ao intervalo comercial e já retornamos com os recados da semana aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295. 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. Balaró é Ju, Exu é Mosba, Ogum é Patacuri, Ogum é Orixá. Caô, Cabecilha, Xangô, Caô, meu pai. Caô, meu pai, com certeza absoluta. Queridos irmãos, vamos aos nossos recados da semana. Lembrando que o melhor para a sua empresa e o seu terreiro você encontra na GQD Publicidade. Arte final, website, fanpage, banners, panfletos, agenda do mês, material de divulgação digital e impresso, por um preço que cabe no seu bolso. Ligue e comprove. 3064-6023, 3064-6023 ou por e-mail comercial@gqd.com.br. Alavanque a sua empresa, aumente a divulgação do seu terreiro. GQD Publicidade, há 10 anos fazendo a diferença. Minha querida Luciene Oliveira, fala sobre o Lar de Amparo Tereza Cristina. Colabore com o Lar Tereza Cristina. Esta casa abriga 60 idosas e elas precisam de nossa ajuda. Suas maiores necessidades são fraldas e absorventes geriátricos, luvas de procedimentos, gêneros alimentícios e de limpeza em geral. As doações podem ser entregues na sede do Amparo Tereza Cristina, Rua Magalhães Castro, 201, Riachuelo, Rio de Janeiro. Informações 2241-8065. 2241-8065. Maravilha! E lembre-se que viajar é a melhor maneira de se divertir e de se instruir. E viajar barato agora é com a Elistur, Agência de Viagens e Turismo. As menores tarifas aéreas nacionais e internacionais do mercado, pacotes turísticos, excursões e muito mais. Compare e comprove. Ligue 2542-6040, 2542-6040 e programe sua viagem comigo. 2542-6040, 2542-6040. Elistur Turismo. A vida é pequena, mas o mundo é grande. Dona Flávia, fala para mim sobre a palestra agora de junho lá no TEL. Isso, Luiz. O Templo Estrela do Oriente convida para a palestra gratuita Exu, o tradutor do incompreensível. O palestrante é Luiz Fernando Barros, dirigente espiritual do Templo Estrela do Oriente, dia 7 de junho, sábado, às 15 horas, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Ô Lu, me dá uma dica especial aí para os nossos ouvintes, Lu. Uma excelente dica, hein, Luiz? Você que é nosso ouvinte fiel e gosta de receber bons ensinamentos, aí vai uma importante dica. Todas as edições do programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras, desde a época da outra emissora, agora estão disponíveis no YouTube. Acesse youtube.com, programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Maravilha! E olha, gente, outra dica, hein?
Prepare-se porque vem aí o segundo encontro Os Umbandistas no século XXI, Atitudes e Sentimentos. Dia 25 de outubro, na sede da União Espiritista de Umbanda do Brasil, Rua Conselheiro Agostinho 52, em Todos os Santos, Rio de Janeiro. Palestrantes já confirmados: Robson Pinheiro, Vanderlei Oliveira, Etienne Salles, nosso querido professor Humberto Vieira, Gregório Brandão e Luiz Fernando Barros. Uma realização do movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã Mirua, rumo à regeneração. Fala aí, professor Humberto, dando a sua dica. Luiz, nós vamos começar mais uma turma do curso Desvendando a Espiritualidade. Tudo o que você queria saber sobre a espiritualidade. Vai começar dia 4 de junho, vai ser às quartas-feiras, de 7 da noite às 9 da noite. Quem quiser entrar em contato, saber um pouco mais, entrar em contato comigo pelo telefone 4107-7295, 4107-7295, ou pelo e-mail humberto.terapeuta@gmail.com. Maravilha, maravilha. E eu quero dar mais esse toque. Olha, gente, não percam amanhã, domingo, a partir de 2h da tarde, grande festa em louvor a Santa Sara, né? A grande padroeira dos ciganos, né? Lá na União Espiritista de Umbanda do Brasil, Rua Conselheiro Agostinho, 52, Todos os Santos, Rio de Janeiro, pertinho do Norte Shopping. Você entra na José Bonifácio, a Conselheiro Agostinho já é a segunda direita. A entrada, uma fruta, ou um pão doce, ou vinho. Não esqueçam, vamos ter, olha, homenagem à cigana Esmeralda e ao cigano Pablo, procissão de Santa Sara, consulta com o povo cigano, aplicação de reiki, ritual da fogueira com o cigano Vladimir e muito mais. Então, amanhã, domingo, 2h da tarde, União Espiritista de Umbanda do Brasil, Rua Conselheiro Agostinho 52, Todos os Santos, próximo ao Norte Shopping. Informações, anote aí, 2597-1323, 2597-1323. Lembrando que a renda será integralmente revertida para a recuperação da sede da União Espiritista de Umbanda do Brasil. Minha querida esposa Flávia Barros, quer dizer que segunda-feira gira de caboclos lá no TEL? Isso, Luiz. Próxima segunda-feira, dia 19 de maio, às 20 horas, teremos sessão de consulta com os caboclos de Umbanda, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e distribuição gratuita de fichas para as entidades acontece a partir das 18 horas. Maravilha, maravilha. Bom, e como nós teremos então a nossa gira na próxima segunda-feira, depois de amanhã, dia 19, lá no Templo Estrela do Oriente, na grande vibração dos caboclos, nós vamos colocar agora uma música em homenagem a uma das grandes entidades dessa falange, Saravá o Caboclo Tupinambá. Quando o meu tambor ufa, eu sinto a presença de Tupinambá. Quando o meu tambor ufa, eu sinto a presença de Tupinambá. Eu sinto a presença de Tupinambá, segunda-feira, 8h da noite, lá no Templo Estrela do Oriente, grande gira de consulta com todos os nossos caboclos de Umbanda, Rua Goiás, 548, Piedade. Estaremos lá de braços abertos, lembrando que os portões abrem a partir de 6 horas, tá certo? Nós vamos rapidamente para o intervalo comercial e já estamos retornando com o quadro Saravá Umbanda, aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras, às 8h da noite. E todo primeiro sábado de cada mês,
às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Não perca seu tempo procurando artigos para Umbanda, Candomblé, esoterismo e religiosos em outro lugar. Só o Miro tem os menores preços no atacado ou no varejo. Ligue e confira. 3351-7555, 3351-7555. O Miro tem 47 anos de tradição e milhares de produtos à sua escolha. Avenida Braz de Pina, 2271, Vista Alegre. Pedidos 3351-7555, 3351-7555. Amar alguém na encruzilhada. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras à distância. Acesse www.aumbandasemfronteiras.com. Informações 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295. 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. Participe do Mirua, movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. O Mirua trabalha por uma renovação das referências comportamentais nas nossas comunidades de terreiros. Acesse www.mirua.com.br. Movimento Intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, rumo à regeneração. Saravá Umbanda. Saravá Umbanda, Umbanda Saravá. No programa Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia nos terreiros, as dúvidas e a doutrinação. Atenção! Este veículo de comunicação é reconhecido pela AMA, Associação Nacional de Mídia Afro, pelo seu comprometimento com a responsabilidade e a ética da cultura afro-brasileira. Vá todas as pombagiras, girar! Cigana, sua banda está em festa, ela está toda florida, vem na banda trabalhar. Quem quiser falar com ela. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz.
Olha, meu querido irmão, se você quiser participar do nosso programa, não esqueça, mande um e-mail para nós, programa@aumbandassemfronteiras.com, programa@aumbandassemfronteiras.com, contendo a sua dúvida, a sua crítica, o seu elogio, seja lá o que for que você queira, é só enviar para nós e nós vamos ter muita satisfação em trazer aqui a sua mensagem. Quero mais uma vez, meu querido irmão que está nos ouvindo, minha querida irmã, não esqueçam, quiser encontrar amanhã comigo, com a dona Flávia, com a família Tel, que vai estar lá, com a família Cuca, Centro de Umbanda, Caminho de Aruanda, vão estar lá também, o pessoal da Casa da Misericórdia, entre outros irmãos umbandistas, espiritualistas, não percam. Amanhã, grande festa em louvor a Santa Sara, amanhã, domingo, a partir de 2h da tarde, lá na União Espiritista de Umbanda do Brasil. Anota aí o endereço, gente. Rua Conselheiro Augustinho, 52, Todos os Santos, Rio de Janeiro, pertinho do Norte Shopping. Frente ao Norte Shopping você tem a José Bonifácio. Entrou na José Bonifácio, segunda direita, já é Conselheiro Augustinho. Entrada, uma fruta, ou um pão doce, ou um vinho. Nós vamos ter lá, olha só, homenagem à cigana Esmeralda e ao cigano Pablo, procissão de Santa Sara, consulta com o povo cigano, aplicação de reiki, ritual da fogueira com o cigano Vladimir e olha, outra coisa, hein? A gastronomia cigana vai estar presente. Não esqueçam, gente, comidas ciganas maravilhosas. Lembrando que a renda será integralmente revertida para a recuperação da sede da União Espiritista de Umbanda do Brasil. Informações, anote aí, 2597-1323, 2597-1323. Não perca amanhã, grande festa em louvor a Santa Sara. Amanhã, domingo, 2h da tarde, lá na sede da União Espiritista de Umbanda do Brasil, Rua Conselheiro Augustinho, 52, Todos os Santos, Rio de Janeiro, próximo ao Norte Shopping. Dito isto, minha querida esposa Flávia Barros, vamos para as perguntas do quadro Saravá Umbanda? Vamos sim, Luiz. Temos aqui a pergunta do nosso irmão Antônio Santos. Qual o maior desafio de um dirigente espiritual? Meu querido irmão Antônio Santos, o nosso Saravá fraterno. Eu acho que o dirigente espiritual, ele não é diferente em absolutamente nada de qualquer ser humano. Eu acho que o maior desafio dele, assim como de qualquer ser humano, é tentar, de uma certa forma, domar o nosso maior inimigo, né? Que mora dentro de nós, que é o nosso ego. Porque o dirigente espiritual, o líder espiritual, seja de que segmento for, se ele não procurar, vamos dizer assim, vencer esta luta contra as suas más inclinações, vamos assim dizer, ele pode levar todo um trabalho espiritual à bancarrota, né? Então, eu acho que esse é o primeiro passo, né? Humildade, seriedade, tranquilidade, equilíbrio, porque a partir de todos esses atributos ele vai ter condições de dar prosseguimento na caminhada dele. Nós até costumamos dizer, lá no Templo Estrela do Oriente, que todos nós médiuns, todos os médiuns do Templo Estrela do Oriente são dirigentes espirituais. Por quê? Porque cada um dirige a sua, vamos dizer assim, a sua função fraterna dentro do trabalho, né? E a gente precisa entender que as nossas, vamos dizer assim, as nossas atribuições precisam ser realizadas da melhor maneira possível para que depois, no momento, no dia perfeito, que será o dia do grande julgamento, não é verdade? Nós possamos, então, possamos ser salvos de acordo com as nossas obras. Agora, de qualquer forma, um outro grande desafio de um líder espiritual, seja ele qual for, é exatamente a sua corrente mediúnica, porque a gente também lida com, vamos dizer assim, um agrupamento de espíritos cuja formação é completamente heterogênea e é também, vamos dizer assim, uma das grandes metas de todo dirigente. Não é isso, dona Flávia? O que você acha? Com certeza, né, Luiz? E nós temos que... Eu concordo com tudo que você falou com relação a nós olharmos para nós mesmos, né, e
domarmos nossos egos, né? E com relação à nossa corrente, temos que entender que estamos lidando com pessoas diferentes, com realidades diferentes, com experiências diferentes, que todos nós temos diferenças, né? Então isso tem que ser respeitado e é isso. Vamos trabalhando, né? Com certeza absoluta. Tem mais uma perguntinha para nós? Tem sim, ainda do Antônio Santos. Ele pergunta assim: antiguidade pode ser considerado posto num terreiro de Umbanda? Olha só, Antônio, antiguidade, ele até pode ser considerado um posto dependendo da forma como esse médium procede. Porque o que acontece? O respeito pelo seu trabalho espiritual é você mesmo que coloca a partir dos seus procedimentos, quando você procede de acordo com os desígnios superiores. Você procedendo dentro das leis divinas, entendeu? Esse respeito é algo quase que automático. Você não precisa impor esse respeito. Os teus procedimentos, entendeu? Haverão de qualificar a tua jornada terrena. Então eu acho que você não precisa se preocupar com isso, não. Acho que você precisa fazer apenas a sua parte e deixar que a parte dos outros irmãos, eles vejam em você os exemplos nos quais eles vão precisar exatamente caminhar. Não é isso, mãe? Luiz, com relação a isso, eu penso o seguinte, vai da evolução de cada um também, né? Da maturidade, da forma desculpa, da forma como ele concorda com você, com o seu comportamento, com o seu procedimento, com o seu aprendizado, com o seu desenvolvimento dentro de uma parte espiritual. Tudo isso vai, né? Porque a gente muitas vezes vê as pessoas estacionadas, né, Luiz? E ela sem buscar, assim, um crescimento dentro da própria parte espiritual, né? E isso eu acho que contribui muito, né? Sem dúvida nenhuma. Mais alguma Ainda coisa? Do Antônio Santos, ele pergunta assim: um dirigente espiritual deve ouvir os conselhos de outras entidades na administração da casa? Olha, o meu irmão Antônio, não é o nome dele, né? Isso. Antônio, veja bem, eu acho que ele deve sim ouvir, né? Os conselhos, isso aí não tem a menor dúvida, né? Isso aí, quem somos nós, né? As entidades para nós estão acima do bem e do mal, sem dúvida nenhuma, né? A única coisa que o dirigente vai precisar exatamente verificar é a origem dessas mensagens, né? Apenas e tão somente, né? Porque a gente já ouviu a alta espiritualidade dizer que tudo aquilo que vem lá do astral superior vem puro, né? 100% puro. Mas quando entra aqui na órbita terrestre, ela se contamina quase que automaticamente, entendeu? Então, o grande problema em qualquer mensagem é a questão, que uma vez até ouvi o professor Humberto Vieira falar sobre isso, é a questão da interferência, né? Se não houver interferência, for algo autêntico, está tudo certo, tudo maravilhoso. Tem mais alguma coisa? Não, do Antônio não. Nós vamos partir agora para as perguntas do Rodrigo Moraes. É um testamento do Rodrigo? Na verdade, o Rodrigo nos mandou várias perguntas. Nós vamos ter que fazer algumas perguntas dele e outras de outros irmãos, senão, coitado dos outros irmãos, vão ter as perguntas respondidas, só sabe daqui Deus, a um né? ano, né? Pois é. Então vamos lá, primeira pergunta do Rodrigo: por que durante o passe realizado pelas entidades, o cambono se mantém com as mãos elevadas como se ele estivesse realizando a ação? É algum tipo de equilíbrio fluídico? Naturalmente, meu irmão, porque o que acontece? Quando a gente está falando de um lado da entidade, de outro lado nós estamos falando do cambono, e ali no meio, entre um e outro, está o assistido, não é verdade? Existe ali o quê? Existe ali uma troca de energias, né? Estão interagindo a entidade, o espírito que ali está, e também a legião de espíritos que o cambono também, embora não esteja incorporado, mas ele também não está vazio, de forma alguma. É um erro muito grande a gente achar que o cambono ali ele está vazio. Ele pode estar vazio, sim, se ele não estiver atento ao que ele está fazendo. Estiver lá com o pensamentozinho dele lá na conchinchina. Agora, se ele estiver focado no que ele está fazendo, ele não está incorporado, mas ele, sem dúvida nenhuma, vazio ele não está. As suas entidades estão ali amparando, então precisa... Inclusive, ele é de muita importância nesse sem trabalho, dúvida, né? Porque está auxiliando a corrente, sem ele dúvida. está auxiliando a entidade.
junto, com certeza, com a entidade que ele carrega. Então, é muito importante. Sem dúvida. O meu querido professor Humberto Vieira vai dar um pitacozinho nisso. Não tem nada a ver com a questão da Umbanda, mas é mais pelo aspecto científico. Claro. A pessoa que está assessorando uma entidade está doando o ectoplasma. Sem dúvida. Desde o momento que ela esteja prestando atenção do que ela está fazendo, ela está doando ectoplasma para beneficiar aquela pessoa que está ali. Perfeito, perfeito. Estão interagindo todos dois, sem dúvida. Tem mais alguma pergunta dele? Tem sim. Como o Pentateuco de Allan Kardec pode ser incluído na Umbanda e nos estudos umbandistas? Como ele poderia ser analisado segundo a doutrina da Umbanda? Meu irmão Rodrigo, nosso saravá fraterno, né? Bom, deixa eu te dizer uma coisa. O Pentateuco, ele foi e é fundamental não só na religião de Umbanda, né? Mas para qualquer ser humano. Por quê? Ele ali traz desde a Gênese, desde tudo, quando tudo se iniciou, obviamente dentro da visão espírita, né? Até os dias de hoje e até o final dos tempos, né? Então se fala ali sobre exatamente tudo aquilo que está relacionado a todos os planos, todos os reinos, todas as raças. Então nós precisamos sim. A Umbanda, ela é uma religião, claro que sem desmerecer qualquer outra, nós costumamos dizer que é a mais universalista das religiões. Por quê? Porque ela abraçou todos os conceitos, todas as teses, não é verdade? Todas as filosofias religiosas, né? E isso tudo serve para o nosso estudo, para o nosso aprimoramento moral, para o nosso crescimento enquanto ser humano, para a nossa evolução espiritual. Então o Pentateuco ele é fundamental. Todo médium, para se tornar um médium completo, ele precisa ler não só o Pentateuco, as 5 obras de Kardec, né, como toda a parte espiritual. Ele tem que dar prosseguimento aos seus estudos, porque, veja bem, é claro que quando a gente está lendo uma obra espírita, espiritualista, seja qual for, a questão da verdade ela está intimamente ligada ao nosso momento evolutivo. Muitas vezes aquilo ali não cabe dentro da gente como uma verdade, seja o que for. Mas não quer dizer nada, você com certeza absoluta você vai absorver muita coisa, seja que literatura for. Então eu acho que o Pentateuco, assim como todas as literaturas, tem sim a sua importância dentro do contexto, do conjunto da obra. Tá certo, meu querido irmão? Tem mais alguma pergunta dele? Rapidinha, curtinha? Bom, dele tem várias, mas são muito longas. Então eu peguei a pergunta aqui do nosso irmão André Walsh. Ele fala assim: podemos chamar assim como incubado um processo de obsessão onde o obsediado fica com o vírus obsessor em seu campo espiritual por um determinado tempo antes que ele comece a iniciar suas manifestações maléficas? Ou esse processo ocorre de imediato? Meu irmão, essa pergunta eu tinha que ter aqui pelo menos uns 3 ou 4 minutos, que era para todo mundo aqui dar um pitaco, uma pergunta assim com... eu vou fazer uma coisa, eu vou deixar o professor Humberto responder e eu te prometo que no próximo programa eu vou novamente falar da tua pergunta e vou entrar nela novamente para dar também um complemento ao que o professor Humberto vai dizer. Fala, professor. Qual o nome dele mesmo? André. André. Boa noite, André. Na verdade, o espírito, quando se aproxima, seja obsessor, seja quando nós chamamos de consciência intrusa, seja um outro espírito qualquer, na mesma hora ele começa a alterar o campo mental daquela pessoa. E, logicamente, é uma troca de fluidos. Se você chegar, um espírito muito trevoso chegar perto de você, ou viciado, você vai sentir aquele mal-estar. E aquele mal-estar é realmente esses fluidos mórbidos. Agora, a presença desse espírito permanentemente ao seu lado é que vai fazer com que você seja contaminado, chegando até mesmo no seu corpo físico. Então tudo começa com a aproximação do espírito. Não é o fluido que chega primeiro, é o próprio espírito. À medida em que você vai se envolvendo com ele, a coisa vai ficando cada vez mais interna, chegando até mesmo a afetar o seu corpo físico. Maravilha, nós encerramos então hoje aqui o nosso quadro Saravá Umbanda. Como na segunda-feira nós teremos uma
grande gira em homenagem aos caboclos de Umbanda, nós vamos rapidamente aqui para uma homenagem a um grande espírito caboclo, né, que representa essa falange. Já já retornamos com as considerações finais aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Grande Espírito, cuja voz distingo nos ventos e cujo sopro dá vida ao mundo inteiro, ouça-me. Ponho-me na tua frente como um dos teus inúmeros filhos. Vês, sou pequeno, sou fraco, preciso da tua força, preciso do teu saber. Deixa-me caminhar em beleza e deixa meus olhos contemplar sempre o purpúreo pôr do sol. Zele as minhas mãos pelas coisas que criaste e ouçam os meus ouvidos tua voz. Faz-me sábio para aprender as coisas que ensinaste ao meu povo e que ocultaste em cada folha, em cada pedra. Não desejo a força para impor-me aos meus irmãos. Desejo-a para poder lutar contra o meu maior inimigo, eu mesmo. Fazes com que eu esteja sempre pronto para, de mãos limpas e olhos leais, ir ao teu encontro, a fim de que meu espírito, quando a vida sumir como some o sol ao fim do dia, possa chegar a ti, sem precisar envergonhar-se. E depois desta linda homenagem que nós fizemos à Falange dos Caboclos, eu queria lembrar rapidamente a vocês que amanhã nós teremos então a grande festa em louvor a Santa Sara, amanhã domingo, 14h, lá na sede da União Espiritista de Umbanda do Brasil, Rua Conselheiro Agostinho, 52, Todos os Santos, Rio de Janeiro, próximo ao Norte Shopping, hein, gente? Lembra que a entrada é uma fruta, um pão doce ou um vinho, tá? Vamos ter homenagem a Cigana Esmeralda, ao Cigano Pablo, procissão de Santa Sara, consulta com o povo cigano, aplicação de reiki, ritual da fogueira com o Cigano Vladimir, entre outras coisas. Informações 2597-1323, 2597-1323. Grande festa em louvor a Santa Sara, amanhã, domingo, 14h, lá na União Espiritista de Umbanda do Brasil, Rua Conselheiro Agostinho, 52, Todos os Santos, Rio de Janeiro. Minha querida esposa Flávia Barros, amanhã lá na festa de Santa Sara, se Deus quiser, e pro seu boa noite. Firme e forte, Luiz. Queridos, boa noite a todos os ouvintes, todos os irmãos presentes, muito axé, e que Santa Sara possa estar conosco, nos abençoando hoje e todos os dias. Que assim seja. Minha querida irmã Luciene Oliveira, na grande vibração de Santa Sara e dos ciganos que estão chegando, hein? Opa! Boa noite a todos, que tenhamos uma noite de paz, de tranquilidade e que amanhã todos os irmãos que estão nos ouvindo possam participar dessa grande festa em homenagem a Santa Sara. Se Deus quiser, estaremos lá firme e forte. Meu querido irmão professor Humberto Vieira, o seu boa noite. Boa noite, queridos irmãos. Desejamos que todos tenham um final de semana com muita paz, com muito equilíbrio, muito amor no coração, lembrando sempre que somos herdeiros de nós mesmos. Com certeza absoluta. Queridos irmãos, agradecemos então num final de programa a presença de vocês nos ouvindo. Foi um prazer estarmos juntos. Até o próximo sábado, se Oxalá assim o permitir, aqui no programa Umbanda Sem Fronteiras, pelas ondas da Rádio Metropolitana. Todos os sábados, 21h, estaremos juntos, se a alta espiritualidade assim deixar, não é verdade? Então
Então, olha, até sábado que vem. Amanhã, não esqueçam, estaremos juntos lá na grande festa em louvor a Santa Sara, lá na União Espiritista de Umbanda do Brasil, Rua Conselheiro Agostinho 52. Encontro vocês lá. Arriba, povo cigano! Optcha! Fiquem com Deus!